cara pra lá de especial. Um cara que, se tem alguém que faz parte desse mundo da bola, chama-se Sotile, o homem gol. O cara que ele me deu, o cara me deu muito trabalho contra mim e depois, evidentemente, que a meu favor, muitas alegrias. Sotile, meu querido, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, cara. Obrigado, parceiro. Hoje, professor Piccoli, né? Hoje, sendo entrevistado por ti, uma alegria muito grande. Fomos companheiros de clube no Juventude, para mim foi uma alegria muito grande. E depois, tu seguiu a carreira como treinador, eu fui para o outro lado, enfim. Mas guardo muitas boas lembranças. No começo, principalmente do Juventude, ali tu teve uma lesão muito grave a princípio, né, de pubis, acho que foi, né, Foi. e enfim, então a gente teve uma relação muito amigável aí, aquele time do Juventude em 98 foi muito marcante para mim, e obrigado pelo convite de poder estar aqui hoje contando um pouco da minha história, das minhas andanças, que faço hoje no dia a dia, e na verdade é sempre bom conversar com os amigos, ver os amigos bem, com saúde, enfim, que tem uma história bonita após o futebol, né? Você como sendo treinador, eu em outras áreas, enfim, muito legal. E parabéns por essa iniciativa, dando oportunidade para várias pessoas no esporte, principalmente às vezes aquelas pessoas que não são muito lembradas, mas são tão importantes como treinador, como jogador, para eles poderem também colocar um pouco do dia a dia da história do futebol. Sotile, me fala aí o que você está fazendo hoje, agora, nesse momento. Na verdade, eu estou morando em Passo Fundo. Aqui eu tenho uma escolinha de futebol, onde que eu lido com crianças. Mas a minha vida um pouco mudou bastante depois do que eu parei de jogar futebol, já fazem 7 anos. Então, hoje, eu, juntamente com um amigo, hoje é compadre, a gente criou umas redes sociais onde que a gente tem mais de 1,5 milhão de seguidores. No Twitter são mais de 300 mil, Facebook 750 e Twitter mais de 500 mil. E a gente criou uma página para falar principalmente da nossa cultura do futebol do interior, o nosso bairrismo aqui, das nossas coisas que são faladas no dia a dia, a nossa cultura, principalmente dos bailões, e uma página que a gente leva sempre humor, a gente não tenta direcionar muito para as pessoas, mas sim nas instituições, a gente brinca muito com os clubes, tanto o Grêmio, Inter, Ipiranga, Glória, nossos campos, principalmente o nosso linguajar, Roseta, Quero. Então, ficou muito legal uma página assim, uma aceitação muito grande, muitos seguidores, e graças a Deus foi um sucesso. A gente pegou bem, e quando eu parei de jogar futebol, eu não imaginava que... Eu até tentei fui candidato a deputado estadual, mas não sabia, na verdade eu queria voltar para o futebol mesmo. E surgiu essa página nas redes sociais. Hoje são mais de 1,5 milhão de seguidores, a gente tem 7, 8 apoiadores, empresas que nos apoiam, que usam a sua marca, usam a minha beleza, como se diz, né, para divulgar também. E graças a Deus tem uma aceitação muito boa, muito bacana. Começou numa brincadeira. Como começou essa página? As pessoas muitas vezes querem saber como é que começou. Não foi o Sandro Sotile que criou a página. Foi um menino de 16, 17 anos que estava fazendo faculdade em Ijuí e ele queria falar sobre o futebol gaúcho, sobre as histórias do gauchão, sobre a nossa cultura, aquele raiz mesmo. Aí ele pensou, se eu falar do Bruno, que ele é Bruno, até ficar famoso, sei lá, as pessoas não vão dar muita credibilidade. Então eu vou pegar uma personalidade e vou me passar por ele e começar a falar sobre o gauchão, sobre o nosso linguajar gaúcho. E ele pensou vários nomes, Paulo Gaúcho, Badico, Paulo Baier, sei lá, o Adão.
e ele chegou no meu nome. Ele falou, pá, o nome certo, eu estava parando de jogar futebol, o nome certo, que se identifica muito com o futebol do nosso interior, com o nosso linguajar, é o Santo Sutil. Aí ele começou na época no Twitter, passando por mim, escrevendo lá do Santo Sutil, criou um perfil fake, e aí começou a escrever sobre o gauchão, sobre os gols, sobre nossos campos, enfim, nosso linguajar. E aí foi crescendo, e eu fui conhecer ele 2 anos depois. E, Olha aí, enfim, cara. numa brincadeira, hoje a gente tem, a modo de dizer, uma empresa, né, que a gente faz esses tipos de presenças, vende a nossa imagem para as empresas, divulga os produtos das empresas. Aí, dentro dessas andanças, a gente criou umas Sutile Fest, que é uns bailão para o interior, criamos umas lives também, agora uma época de live com as bandas, enfim, a gente fez um monte de segmentos paralelos à página, mas nosso foco principal é a página. A maioria das postagens é ele que direciona tudo. Eu só entro com a minha imagem e alguns vídeos que a gente tem que fazer, algumas coisas que a gente troca ideia, mas a aceitação está muito legal, assim, o público aceita muito. Tem postagens aí que a gente atinge 3, 4, 5 milhões de pessoas. Então Putz, é muito, muito bacana assim, a maneira que aconteceu. Então como eu disse, estou muito feliz assim pela repercussão. Eu gostaria, quem sabe, futuramente voltar para o futebol, mas é uma coisa tão gostosa de conviver com essa fama, assim, e principalmente eu tenho 2 meninas, uma de 8 e uma de 11. Eu quero curtir um pouco elas também. Tu sabe que a vida de jogador de futebol, a gente perde esse lado um pouco familiar. Como jogador, como treinador também, a gente não consegue participar daqui a pouco de uma formatura, de um casamento, essa bem vida isso aí. social a gente perde um pouco. Então, essa oportunidade de eu conviver um pouco com as minhas filhas, estar mais por casa. Estou numa cidade maravilhosa, que é Passo Fundo também, então, perto da minha família. Então, estou bem de boa mesmo, curtindo esse momento pós-futebol. E como digo assim, em nenhum momento eu senti falta de Isso é voltar ao importante. futebol para jogar, para voltar a ser jogador de futebol. Então, acho que isso é uma realização minha que eu tinha. Eu, assim, nunca fui um craque, assim, mas eu me dedicava ao 100% no futebol. Então, acho que isso me sugou o máximo. E tudo que eu tinha, eu acho que eu deixei no campo. Então, isso eu acho que eu saí de cabeça erguida. Poderia ter ido mais longe, ter jogado em outros clubes. Naquele momento era aquilo que se apresentava. Às vezes a vida é feita de escolhas, e eu acho que a maioria das escolhas foram certas. Tenho lembranças positivas no meio do futebol, desde o tempo do Juventude, quando eu comecei no Ipiranga, no Pelotas, enfim, todos os clubes que eu passei, principalmente aqui no interior do estado, onde foi bastante a minha história. Consegui jogar 3 anos no futebol mexicano, 1 ano e meio no futebol chinês. Então, assim, muito realizado, assim, como atleta, um guri que saiu lá de Rondinha com aquele sonho de ser alguém na vida, de ser um jogador de futebol, e hoje poder olhar para trás que tudo isso valeu a pena. Tudo Isso é isso, eu importante. faria tudo isso novamente, porque é uma coisa que, primeiro, uma realização do meu sonho de menino lá de jogar futebol. Isso eu acho que não tem preço. E depois ver a minha história, como hoje, a qualquer momento, eu estou sendo lembrado aí pela mídia, por aquilo que eu fiz dentro de campo, por um clube ou por uma cidade, enfim. Então, é isso que é gratificante, poder olhar para trás e dizer, bah, valeu a pena todo o esforço, toda a dedicação como atleta. Olha, é uma carreira fantástica. Você ainda é o maior artilheiro da história do Campeonato Gaúcho? Isso, foram 111 gols na primeira divisão, uma marca assim que eu não esperava alcançar, né? Tu vê, quando eu comecei a jogar futebol, eu imaginava, eu gostaria de aparecer uma vez ali e tal, numa capa do jornal, para dar orgulho para o meu pai, para minha mãe, para meus amigos, para se sentir importante, né? Primeira coisa, a gente tem que se sentir valorizado, né? Então, no momento eu lembro que a gente foi campeão gaúcho, na outro fim de semana eu fui para Rondinha, teve carreata na cidade. Isso aí. Então,
por isso que eu, às vezes, no final, aí a gente vai aprendendo, conviver, né? Tem que passar por um clube e deixar lá, como se diz, um retrato na parede, né? Esse eu acho que é a melhor recompensa que tu tem como atleta, enfim, como treinador, é deixar a tua marca na parede lá sendo campeão. Eu acho que isso ninguém apaga, né? Então, eu tenho a minha primeira filha, levar ela ali no campo do Juventude, e tinha uma foto lá, nós comemorando o título de campeão gaúcho, né? E ela falou, pai, tu tá aí? Eu falei, sim, filha. Ela nem sabia o que era ser campeão, sabia do futebol, mas não importa, né? Mas o que eu quero dizer que a história fica. Os filhos vão lembrar, os torcedores daqui 20, 30 Vamos anos, lembrar. igual vocês foram campeão da Copa do Brasil. Acho que isso fica marcado para sempre. Então, por isso que o atleta tem que carimbar com título, boas campanhas são importantes, né? Mas um acesso, um título, isso fica marcado para nós atletas e principalmente para o torcedor, né? O torcedor nunca esquece, né? Então acho que isso que é bonito no futebol. Passar 30 anos, as pessoas às vezes se encontram na rua e dizer assim, pá, eu lembro daquele gol, às vezes tu nem lembra mais daquele lance, o torcedor que é fanático, enfim, revive isso junto contigo.